Você tá sabendo o que o Bolsonaro quer fazer com o Brasil? Se não, pelo menos deveria. Todos os candidatos à presidência, eles publicam qual que é o seu plano de governo, né? O que eles pretendem fazer caso eles sejam eleitos ou reeleitos. E ao invés de ficar naquelas discussões rasas que a gente costuma ficar nas redes sociais, vamos entender um pouco sobre quais são as propostas do Bolsonaro? Eu já fiz um vídeo falando sobre quais são as propostas do Lula, que eu vou deixar aqui na descrição para você ver depois também. Nesse vídeo a gente vai focar nas propostas econômicas do plano de governo do Bolsonaro. A gente vai entender o que ele tá propondo e quais seriam as possíveis consequências disso. A gente viu lá no vídeo do Lula que ele tá propondo mais governo, mais dívida e que isso é péssimo para a economia. E a gente vai ver se o plano do Bolsonaro é bom ou não. Então vamos lá direto ao ponto, né? Quando a gente abre a primeira página do documento, tá escrito assim, que com a eleição do Bolsonaro iniciou-se um novo modelo de gestão que foi fundamentado na economia liberalista. E sim, mas nem tanto. De fato, o governo adotou algumas medidas liberais, só que tiveram outras que foram na contramão do que eles estavam propondo. Um exemplo mesmo foi o piso de enfermagem recente que a gente teve, que não é nada liberal. Afinal, você está interferindo no valor que deve ser pago a uma classe de trabalhadores. Ah, mas Stuart, como que uma classe tão fundamental para o país receber mais é ruim? E é exatamente aí que está o ponto. Não é ruim desde que isso seja financeiramente sustentável. Só que a realidade do Brasil é que a grande maioria dos hospitais não tem condições de arcar com esses custos maiores da folha de pagamento, caso seja estipulado um piso salarial. E a consequência disso já está aparecendo: demissões em massa. E bom, antes da gente entrar aqui a fundo nas principais propostas do governo Bolsonaro, é importante deixar claro que o mais importante de tudo, além de Lula e Bolsonaro, é a gente gastar tempo e energia analisando as propostas de senadores, deputados, federais e estaduais. Que a gente, como população, a gente tem o dever de eleger esses cargos alinhados também com o que a gente acredita. Muitas vezes a gente vota só ali no presidente, governador, prefeito e vota em qualquer um senador. Só que são esses caras que têm muito mais poder na hora de tomar decisões sobre qual lei vai aprovar, qual lei não vai aprovar. A gente deveria gastar mais energia na hora de eleger essas pessoas também. Se a gente gastasse o mesmo tanto de energia que a gente gasta discutindo sobre Lula e Bolsonaro, discutindo sobre o legislativo, talvez o Brasil também estaria um pouquinho melhor. Mas vamos direto ao ponto aqui, né? Logo lá na apresentação do governo Bolsonaro tá escrito que o governo reeleito continuará a implementar as mudanças e reformas estruturantes com o objetivo de melhorar a eficiência dos gastos públicos para atender às reais necessidades da população brasileira, garantindo a renda básica, a educação, a saúde e a segurança. E além disso, ele cita que o plano de governo foi elaborado estabelecendo prioridades, investimentos, cronograma temporal e que todas as ações irão propiciar uma entrega séria, realista e honesta para a sociedade brasileira. E aí, baseado no último governo do Bolsonaro, você acredita que isso vai de fato ser executado? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E por fim, ele cita que os valores do governo são Deus, pátria, família, vida, liberdade e que também vai propiciar liberdade e bem-estar, vai levar a nação para prosperidade e aquele papo de todo e qualquer candidato, né? Só que essa parte política e ideológica não é o foco do vídeo, a gente vai focar aqui justamente nas propostas econômicas, igual a gente fez lá no vídeo do Lula. E a primeira proposta econômica que vale a pena mencionar aqui é a proposta de manter a reforma trabalhista. Igual a gente mencionou lá no vídeo do Lula também, a reforma trabalhista foi muito positiva, trouxe inúmeros benefícios para a economia, tanto incentivando a geração de empregos, quanto incentivando também os empreendedores. Então, como a gente já mencionou isso lá no vídeo do Lula, não vou gastar tanto tempo aqui nessa proposta. Segunda proposta que eu achei muito relevante é sobre o Banco Central continuar independente. E isso é importante demais, porque qual que é a função do Banco Central, né? A função do Banco Central basicamente é garantir a estabilidade da moeda, é evitar que a moeda sofra muitas oscilações e que ela fique de fato estável ao longo do tempo. E apesar do fato de que o presidente do Banco Central, quem comanda o Banco Central, seja indicado pelo presidente da República, ter a autonomia do Banco Central reduz muito o conflito de interesse e evita que as decisões sejam tomadas basicamente com fins políticos. E aí, como a política monetária ela gera efeitos no médio e longo prazo, tomar expectativas com base em critérios técnicos e não políticos ajuda a ancorar as expectativas do mercado. Porque se o mercado sabe que o Banco Central tem um determinado objetivo e ele vai buscar esse objetivo com critérios técnicos, se a gente analisar com base nas teorias econômicas, por exemplo, a gente consegue ter mais ou menos uma previsibilidade de quais serão as medidas adotadas para buscar aquele objetivo. Então isso aumenta a previsibilidade da economia, reduz o risco do Brasil e incentiva os empreendedores também a fazer os investimentos, porque eles têm uma ideia mais clara do que vai acontecer. A terceira proposta que eu separei aqui pra gente falar é sobre controlar a relação dívida sobre o PIB, né? Aí tá lá escrito reduzir a rigidez do orçamento, transparência dos gastos públicos, qualidade do gasto e estabelecimento de metas e prioridades relacionadas com os grandes problemas nacionais. Isso aqui ficou bastante vago, talvez o Paulo Guedes tenha ficado com um pouco de preguiça de explicar um pouquinho melhor essa proposta aqui, mas na teoria a proposta é fenomenal. Reduzir a relação
relação dívida sobre o PIB reduz o risco do país, a inflação e também o desemprego. A gente falou até sobre isso também lá no vídeo do Lula. Então, ponto positivo para essa proposta. A quarta proposta que nós temos aqui é sobre manter o Auxílio Brasil em R$600. E talvez essa seja a principal proposta do governo Bolsonaro, principalmente pela contraposição que ele faz do seu programa com o Bolsa Família. E o principal problema dessa proposta é que não está 100% claro de onde sairia o recurso para de fato arcar com isso tudo. E atualmente o Estado recebeu muita grana de desestatização, desinvestimentos, privatização, concessão, as commodities subiram bastante também. Vários fatores não recorrentes de fato trouxeram uma arrecadação bem acima do esperado. Por exemplo, a arrecadação da venda da Eletrobras, parte desse dinheiro de 26,6 bilhões de reais vai ser utilizado como reforço para esse auxílio de 400 para 600 reais. O problema é como que isso vai se manter quando esses não recorrentes não estiverem mais presentes. O mesmo aconteceu com o corte do ICMS. A justificativa foi justamente esses ganhos não recorrentes, mas não tem nenhuma explicação muito clara de como essa conta vai fechar. E a gente ainda tem uma promessa do Bolsonaro lá da campanha de 2018 que ainda não foi cumprida, que é de liberar do imposto de renda todo mundo que recebe até 5 salários mínimos. Esse teria um impacto um pouco maior também, representaria um corte de 226,8 bilhões de reais na arrecadação e isentaria 18,5 milhões de brasileiros. E aí até mesmo no debate da Band, quando Bolsonaro foi questionado sobre de onde tirar esses recursos para arcar, por exemplo, com o Auxílio Brasil, a resposta dele foi a seguinte: como conseguir recurso? Não roubando, não metendo a mão no bolso do povo. Em parte isso é verdade, mas não é tão simples assim também, né? Se você quiser ver o vídeo completo, vou deixar o link aqui na descrição. Mas o ponto positivo é a reforma silenciosa que tá rolando e a mídia não tá divulgando tanto isso, né? Desde o início do governo Bolsonaro, a gente teve uma redução do número de servidores públicos ativos, a gente teve uma redução do ingresso de servidores por meio de concurso público, teve uma redução dos gastos com servidores públicos, caiu de 4,2% do PIB em 2019, com expectativa de cair para 3,1% em 2025. E por mais que, de fato, os gastos públicos estejam aumentando em valores nominais, eles estão crescendo muito menos do que a inflação e em percentual do PIB eles estão reduzindo. E além disso, no próprio debate da Band, o Bolsonaro disse que uma das formas de arrecadar recursos é continuar com a renegociação dos precatórios. E a gente também tem a outra proposta, que é continuar com as privatizações e concessões que já foram iniciadas também ao longo desse primeiro mandato. Desde 2019, o governo Bolsonaro já arrecadou mais de 300 bilhões de reais com a venda de empresas e ações que ele tinha participação. E só para explicar, caso você não saiba exatamente a diferença de privatização e concessão, qual que é essa diferença? Basicamente, a privatização é quando você vende o controle, vende as ações, vende tudo para o setor privado e aquela empresa de fato se torna uma empresa privada. Na concessão, a posse continua do governo, mas ele libera para o setor privado a possibilidade de administrar aquela situação, aquele serviço, aquele produto. E aí, falando de privatização, a gente teve a privatização da Eletrobras, da BR Distribuidora, e se você pegar desde 2019, o número passou de 209 para 133 estatais, o que é muito positivo, porque a privatização traz muitos benefícios, como por exemplo, a arrecadação inicial ali, logo na hora que faz a venda, é um dinheiro adicional que está entrando no caixa do governo, que ele pode utilizar, por exemplo, para pagar uma parte do auxílio, que é o caso que aconteceu na Eletrobras. Além disso, a produtividade e a eficiência das empresas se torna maior, sem ter aqueles cabides de emprego, por exemplo, faz a empresa crescer, gerar mais empregos, mais receita e também mais pagamento de impostos. Então, no final do dia, no longo prazo, isso vai gerar um aumento da arrecadação do governo por meio de impostos. Sem contar também na melhoria da qualidade dos produtos e serviços, já que o Estado não sabe ser empresário. Se o governo não sabe administrar todos os impostos que ele já arrecada e a gente tem péssimos serviços estatais, como é que ele vai saber gerir mais de 100 empresas? Um empreendedor gerindo uma empresa já é difícil, imagina o governo querendo gerir mais de 100. Só que privatizar só por privatizar não gera tantos benefícios assim. A privatização, para de fato ter uma consequência positiva na economia, ela precisa vir junto de uma abertura comercial e abertura do mercado para concorrência, porque aí sim a concorrência vai forçar as empresas a abaixar os seus preços, melhorar os seus produtos e serviços, e aí sim isso gera uma melhoria da economia como um todo. E agora, falando de concessão, a gente já teve a concessão de 84 ativos de infraestrutura em transportes, quase 100 bilhões de reais em investimentos privados contratados desde o início do governo Bolsonaro. E aí, segundo
Segundo o nosso ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, ele prevê que essas concessões geradas desde o início do mandato vão gerar 1,5 milhão de empregos ao longo da vigência dos seus contratos. E para finalizar, durante o primeiro semestre de 2022, o governo está contabilizando 5 projetos concedidos para a iniciativa privada que vão gerar 12,5 bilhões de investimentos. E para finalizar, as outras duas propostas do Bolsonaro aqui que eu separei para a gente falar estão a entrada do Brasil na OCDE e na EFTA e também estímulo ao agro, que é uma proposta visando uma menor dependência de outros países, por exemplo, aumentando a produção nacional de fertilizantes. Bom, pensando racionalmente, são propostas interessantes, mas fica aquela dúvida se elas de fato vão ser executadas ou não. Deixa aqui nos comentários sua opinião e qual outro candidato você gostaria que eu fizesse um vídeo como esse. Te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!